Pai Josué, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo senhor estar compartilhando aí parte, né, do seu conhecimento conosco através desse curso. Como combinado, nós vamos fazer agora, são duas aulas, né, de perguntas e respostas para sanar as dúvidas que eu tenho certeza que a maioria das pessoas tem com relação à mediunidade, dúvidas que chegam com frequência aí nas suas redes sociais e dúvidas que tu ouviu durante esses 40 anos. E é isso, vamos lá? Vamos lá. Uma pergunta que eu tenho aqui que parece que aparece com bastante frequência é sobre a intuição, né? A gente falou em algum momento o senhor falou em algum momento do curso, né, que a intuição às vezes também é uma manifestação mediúnica. E uma pergunta frequente é se as pessoas devem confiar sempre nas suas intuições. Ou seja, se elas devem se deixar levar pelas intuições e cancelar viagens, cancelar compras, ir ou não ir num trabalho, aceitar ou não aceitar uma proposta de emprego. Como é que se lida com as intuições nesse sentido? Importante a pergunta porque é algo muito recorrente na vida das pessoas, né? A questão dela ter uma intuição e não dar importância à intuição dela. Bom, eu não posso te dizer taticamente que sim, tem que dar. O que acontece? Quando você descobre que é um médium intuitivo, esse é um tipo de mediunidade, intuição é um tipo de mediunidade, você tem que desenvolver esse lado mediúnico para poder aí sim ter a certeza de que, bom, eu tive uma intuição, ela não é uma intuição trazida por um espírito enganador. É uma intuição trazida pela minha mediunidade, que são os meus anjos de guarda, os meus espíritos, e aí eu tenho que confiar nelas. Aí eu tenho que realmente não ir à viagem, fazer tudo aquilo que a intuição está intuindo para que não seja feito, para que seja feito. Então, a intuição ela é importantíssimo, só que, como todo tipo de mediunidade, ele tem que ser desenvolvido para depois, então, a pessoa ter a certeza do uso dela. Certo. Vou aproveitar que a gente falou sobre intuição. A gente entende a intuição no imaginário popular como uma coisa muito forte do gênero feminino, né? E aí, entrando nessa questão de gênero, existe uma tendência maior do gênero masculino, dos homens ou das mulheres, de um dos lados ter mais facilidade de desenvolver a mediunidade? Sim, por uma simples questão de que nós temos na nossa vida como a gente é criado, qual é o sistema que nós somos criados. Nós aqui no nosso Rio Grande do Sul, grande parte do Brasil, somos criados num sistema machista, né? E o machismo faz com que, já desde pequeno, dizem para o menino: homem não chora, homem não isso, quer dizer, vão tirando a sensibilidade do homem já desde que ele nasce. Então a mulher ela se torna um ser com mais sensibilidade do que o homem. Sim, ela fica com muito mais sensibilidade. E a mulher, como já falei também neste curso, bem no começo, ela tem algumas fases que ela fica muito mais sensível à sua própria mediunidade, que é no período que a mulher tem as suas mudanças corpóreas, né? Lá pelos seus 40, 38, 45, algumas mais tarde, outras mais cedo. Mas a intuição espiritual dela se torna muito mais aguçada. E sim, as mulheres têm porque isso todo ser carrega, só que a mulher não foi trabalhada na sua sensibilidade para tirar a sensibilidade dela. Nós homens fomos tirados a nossa sensibilidade. Eu, por exemplo, fui criado no meio de 10 mulheres, nós éramos 19 irmãos, na realidade 20 filhos que meu pai e minha mãe teve. A gente sabe o que é, né? O homem tem que fazer isso, a mulher tem que fazer aquilo, a mulher sempre fazendo as coisas mais suaves, mais sensíveis, o homem mais fazendo as coisas mais grosseiras. Mas isso tira exatamente essa sensibilidade do homem, não que ele nasça sem essa sensibilidade.
Bom, o senhor acabou de falar sobre uma idade em que a mulher está mais propensa para desenvolver a mediunidade. A gente pode engatar nessa outra pergunta, aí não falando só da mulher, falando de uma maneira geral, que de certa forma a gente já falou um pouco sobre isso no curso, né? Existe uma idade adequada para desenvolver a mediunidade? Não. Eu conheço médiums que começaram com 3 anos de idade, já recebiam entidades, tinham uma mediunidade muito alta. Isso acontece em várias histórias dentro da Umbanda, de que crianças bem desenvolvidas desde cedo, elas têm menos dificuldade na sua vida adulta. Quando a gente desenvolve depois de adulto, já passou por muitas dificuldades, então já endureceu muito aquilo que a pessoa traz como sensibilidade para isto. Então, por isso que dentro de um terreiro, normalmente se vê mais mulheres do que homens. E dificilmente você vê crianças, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, porque as pessoas têm preconceito, médios de Umbanda já de determinada idade, que têm filhos, não querem seus filhos na religião Umbanda, porque nutrem ainda o preconceito que existe pelo fato de que, desde criança, ouviram que isso é ruim. E já vem lá desde os escravos, né? Quem tem determinado preconceito com racismo, na realidade, contra negros, tem dificuldade de aceitar a nossa religião. E veja bem, aqui é uma tônica que não se fala quase. A nossa religião hoje, ela está embranquecida. Isso quer dizer, ela vem dos negros, né? E hoje a maioria de médiuns são brancos. E muitos negros, inclusive, sofrem muitas dores psíquicas e procuram até outras religiões para sanarem elas e não procuram o caminho que é as suas raízes, que é a religião afro. Certo. Um dado que talvez as pessoas não saibam, que é importante dizer, é que o Rio Grande do Sul é o estado com mais terreiros no Brasil, né? O Rio Grande do Sul é o estado que tem mais terreiros de Umbanda de Batuque, que se chama, no Brasil. Depois a Bahia, que é o chão, vamos dizer, do Candomblé, mas existem várias outras nações, isso é uma coisa para se explicar mais adiante. A própria cidade aqui também é um fenômeno, não é? Porque a sua cidade aqui, que é Santana do Livramento, no oeste do Rio Grande do Sul, é uma cidade de mais ou menos 80 mil habitantes e tem mais de 300 terreiros, é verdade? Sim, Santana do Livramento tem mais de 300 terreiros. E isso é um fenômeno, vamos dizer, no Brasil e no mundo, porque nem todo o mundo tem tantos adeptos a esta religião que são quase que invisíveis, porque não se aparecem, não que se demonstram, porque sabem que precisam da religião, gostam, amam a religião, mas pela questão do sistema que nós vivemos tem a vergonha de dizer que são umbandistas e tem medo de dizer que tem mediunidade. Claro. Bom, outro assunto, não só nas religiões afros, como também no espiritismo, existe a prática do passe. Para que serve o passe? Quando que uma pessoa busca o passe? Bom, tem o passe por si só para poder descarregar espiritualmente uma matéria, uma pessoa, um ser humano. E tem um passe que é uma consulta que a pessoa vai fazer a uma entidade. Então tem diferenciação. E mesmo que com a consulta tem o passe também. Mas tem pessoas que só vêm tomar o passe para se descarregar, elas têm isso como costume, aquilo alivia ela dos seus pesos semanais ou mensais ou anuais, até porque tem pessoas que vêm de longe anualmente para poder se descarregar, para poder se fortalecer e se energizar. Na realidade, vem energizar a sua mediunidade, vem melhorar e vem trabalhar a sua mediunidade, porque não é a entidade que está tirando determinada carga ou peso que aquela pessoa carrega. A entidade ela pode orientar muito também nos seus problemas diários, nos seus problemas que são recorrentes na área de trabalho, na área de saúde, principalmente na área da saúde, mas, consequentemente,
se está trabalhando o espírito da pessoa, e é o espírito da pessoa, ao estar diante de um congado, diante de uma oração, que se fortalece e liberta a sua matéria do problema. Eu queria voltar só na questão da idade, então também não tem idade limite para desenvolver mediunidade. Uma pessoa que viveu até os 65 anos sem desenvolver, pode desenvolver mediunidade depois disso? Pode. Eu tenho exemplos aqui, inclusive, nesse sentido, pessoas que têm mais de 80 anos, pessoas que com 60 e poucos entraram agora, elas entram mais para se aliviar dos seus pesos, porque mediunidade espiritual, ela tem uma ligação com o futuro da pessoa, o futuro do mundo, o futuro após terra, após a morte. Então, o desenvolvimento mediúnico, ele é importante não só para a nossa vivência terrena, ele é importante também para a nossa vida futura, que é a vida espiritual ou a vida pós-morte, do corpo, né? Bom, já que tocamos nesse assunto, uma pergunta, acho que deve ser a pergunta que está no imaginário popular, talvez a mais frequente. Um médium consegue prever o futuro? Sim, ele consegue prever, como nada é 100%. Pode-se prever, por exemplo, alguma coisa para daqui um ano, por exemplo. A gente já previu muito, para mim foi previsto muitas coisas por muitos anos e elas realmente aconteceram, só que a gente não pode prever datas, tempo. A gente prevê muitas coisas dentro de um ano, por exemplo. Acontece que se essa pessoa não estiver bem equilibrada nos seus pontos de equilíbrio da vida, pode acontecer alguns obstáculos que interfiram naquilo que está previsto. Normalmente, a previsão de todo ser humano é viver feliz, é ter tudo aquilo que Deus nos deu de vivência, Zambi nos deu, que o Batalá nos deu, né? Então, ele tem obstáculos, e a gente pode sim prever muitas coisas através de uma entidade, como se prevê através dos oráculos, que é búzios, cartas, runas e outras coisas mais. Então, se alguém tiver uma pergunta específica e perguntar, por exemplo, eu vou conseguir aquele emprego que eu quero, e o médium jogar os búzios consegue responder essa pergunta? Sim, se consegue responder definitivamente até os obstáculos que podem acontecer para ela não chegar onde já está previsto. Então, a gente tem feito muito isso nesses muitos anos de trabalho, e obviamente que cada local de trabalho espiritual tem também suas histórias nesse sentido, né? Porque o que faz centro de Umbanda, por exemplo, que é o meu, estar vigente por 40 anos? Porque outras pessoas vêm sem o Babalorixá chamar essas pessoas. Elas vêm com a orientação de outras pessoas, porque eu fui na casa X e nessa casa me disseram isto e deu tudo certinho, aconteceu. E hoje estou melhor. Então as pessoas vêm buscar. Além do corpo mediúnico que eu tenho, que é aquelas pessoas que precisam desenvolver, algumas delas precisam também ser babalorixás ou yalorixás ou caciques, né? E outras não. E assim como tem os consulentes, que são aquelas pessoas que precisam, têm mediunidade, mas um grau de mediunidade que só se consultando, só vindo de vez em quando dentro de um terreiro ou numa casa de religião, ela já se melhora espiritualmente. Todo início do ano, as mídias são invadidas ocupadas por pessoas prevendo o futuro, dizendo o que vai acontecer naquele ano, inclusive prevendo que alguma celebridade vai sofrer um acidente, esse tipo de coisa que o senhor também deve estar acostumado. E a maioria dessas previsões, até onde se sabe, não são assertivas.
o que nos faz imaginar que muitas dessas pessoas não são médiums ou estão se aproveitando de uma forma ou de outra. Que dicas tu poderia dar para que uma pessoa que está procurando um auxílio na mediunidade, como identificar uma pessoa séria, comprometida com essa questão, ou como identificar um falso médium, digamos assim? Bom, a princípio, Wander, quando se faz uma previsão macro, né, que eu até não concordo que se faça, porque o mundo está cheio de obstáculos e de mudanças, que só o divino ou a própria natureza tem como poder. Na questão de como ver a previsão para uma pessoa ou para uma família, é diferente. A gente está com a energia da pessoa diante da gente e se pode prever muitas coisas. Agora, prever para o mundo, se pode ver que, bom, esse ano vai ser um ano, é como a meteorologia, né? Esse ano nós vamos ter muita chuva. É uma previsão natural, porque o meteorologista tem uma ciência para isso, né? Se usarmos dentro da religião a ciência, é o que a gente não usa, porque a maioria não tem essa capacidade, essa condição, ou nunca estudou ciência de alguma coisa, ciência da natureza, por exemplo, que é importante ter estudado, né? Ela pode, se ela tiver esse conhecimento, ela pode fazer uma previsão lógica, né? Pelo que realmente aconteceu. Não é uma previsão espiritual, né? Então, por isso que a maioria erra. Agora, uma previsão para uma pessoa é diferente de fazer uma previsão para o ano todo. Eu não concordo muito, já fiz isso, inclusive, na RBS, inclusive, eu já fiz previsão anual, não gostei, não errei muito, não. Mas porque eu usei muito, não da espiritualidade, mas sim do que estava acontecendo na política, de qual sistema que estava vigente. Dependente de tudo isso, a gente pode fazer uma previsão de como vai ser, se o país vai crescer ou não vai crescer. Então, essas questões, eu que estou estudando ciências políticas, estou fazendo faculdade de ciências políticas, sei que a ciência é muito importante. E quero, inclusive, que na nossa religião ainda se possa trabalhar as ciências humanas e as ciências também relacionadas com a natureza, as ciências da natureza. Então, acho que isso seria muito importante, completaria o médium, né, no seu próprio trabalho. Agora, como ver se o médium é falso ou não? Isso é uma coisa muito complicada, é a mesma questão de ver se um pastor ele é sério ou não, se tem ética ou não tem ética. É dentro da ética que essa pessoa vai demonstrar, é que a pessoa vai adquirir confiança. Ninguém vai chegar num lugar já confiante porque alguém disse, mas o que acontece ali, naquele encontro, que vai fazer a pessoa ficar satisfeita, fazer a pessoa ficar segura com o que ela foi buscar diante do médium, né? Que vai fazer com que ela tenha certeza de que aquele médium não é falso. Não é uma coisa tão fácil. Por isso que tem muitos falsos. Dentro dessa questão da ética na mediunidade, quando um médium ele sabe que vai acontecer uma coisa muito ruim na vida do consulente, como é que ele tem que tratar isso? Ele fala, ele tenta mudar, ele dá orientações? Existem várias situações dentro da tua pergunta, que realmente tem que ser muito ético. Eu vou dar um exemplo, acho que eu posso dar esse exemplo. Um pai e uma mãe estavam diante de mim jogando um búzio sobre a questão do seu filho que tinha 17 anos. Esse filho tinha alguns problemas, mas não tinha nada declarado sobre esse filho, que o problema ele tinha. Ao olhar o búzio, eu vi que ele não tinha mais vida, não tinha como viver mais. Estava por finalizar a vida dele ali, e não é nem por uma missão, mas sim por alguma questão de doença mesmo, porque digo que ninguém nasce para morrer criança, ninguém nasce para morrer jovem, todo mundo tem um ciclo de vida que é nascer, crescer, envelhecer, nascer, crescer, progredir, envelhecer e depois morrer.
Essa é a essência da nossa vida. Tem alguns que vivem até 120 anos aí ainda, né? Então, e esse pai perguntando, essa mãe perguntando pelo filho, e no búzio caiu que o filho não tinha mais como viver, não tinha mais vida para ele. E eu disse para eles, com todo carinho, com todo respeito, com toda a maneira que a gente tem que ter para dar uma notícia ruim para alguém, né? E eles não aceitaram, na realidade, naquela hora. E aí ele disse para mim, eu te dou meu carro, te dou tudo que eu tenho para poder salvar meu filho. Então, eu usei a ética em dizer para ele, não é possível mais. Ele buscou outros caminhos naquele mesmo dia, porque ele tinha essa intuição que poderia acontecer. Ele buscou outros caminhos que tiraram o dinheiro dele. Depois de um tempo, eu o encontrei e ele conversou comigo e me disse a verdade, o senhor tinha razão. Os médicos, inclusive, disseram que não tinha como ele ir mais adiante. Então, isto é ética. Outro que não tem ética, aproveita como se aproveitaram deles e tiraram algum dinheiro deles para poder dizer que, olha, vamos fazer. Então, isso é muito delicado, como já disse, a gente trata, a mediunidade da gente vem para que a gente possa tratar dos problemas e da vida dos outros e da vida da gente também. Eu quero entrar noutra questão agora, Pai Josué, sobre a questão da mediunidade e o livre-arbítrio das pessoas. Aonde eu quero chegar? A gente vê muitos anúncios do tipo, trago a pessoa amada em 3 dias, né? É muito comum por aí. Eu consigo, através do médium, através dos espíritos, fazer com que uma pessoa se apaixone ou deixe de se apaixonar por outra pessoa? É possível isso? Bom, tem algumas coisas que a religião ou a entidade não muda, que é o caráter de uma pessoa, quer dizer, o caráter real da pessoa, porque às vezes o caráter de uma pessoa é modificado no seu decorrer da vida, e o sentimento da pessoa. Ninguém manda no coração, isso é uma prática para tirarem dinheiro das pessoas, né? Na realidade não é assim que funciona. Se vocês são um casal que estão com algum problema relacionado com a relação de vocês, no trato um com o outro, tem um obstáculo que seja espiritual que esteja atrapalhando vocês, ou foram afastados por um problema espiritual, né? É possível a gente tirar esse obstáculo através da parte espiritual, esse obstáculo que está atrapalhando a relação do casal, e essa pessoa vem naturalmente, ninguém traz, ela vem porque aquele obstáculo que estava prejudicando a relação foi retirado espiritualmente, porque era um obstáculo espiritual. Mas tem outras questões, a pessoa deixa de gostar uma da outra, isso tudo a gente tem que medir, muitas vezes a pessoa nem sabe que deixou de gostar da outra, e é dever da gente, ainda tratando da ética, eticamente dizer, né, para essa pessoa, você não está gostando mais, vamos buscar um outro caminho, de tempo ao tempo, uma relação que termina, leva mais ou menos 2 anos, 2 anos e pouco para se dissipar todas vamos dizer, as raízes que se consegue entre uma relação, isso é algo muito forte, né? Mas as pessoas, às vezes, por dependência, vem muita gente porque quer pelo dinheiro, por várias coisas, pediu fulano, beltrano na sua vida, e isso realmente são coisas que não são tão possíveis, não. Tem algumas magias, algumas coisas que se faz, mas também não é legal, é antiético fazer uma pessoa viver com a outra forçadamente. Claro. E Isso serve para todos os tipos de relação? Chegou uma pergunta aqui que era: é possível adoçar o meu chefe para ele ser menos rígido? É possível fazer com que haja uma harmonia entre os espíritos que estão entre eles, entre a mediunidade de um e a mediunidade do outro, porque existem mediunidades que se chocam. Claro. Essa questão da ética é muito interessante. Eu tenho mais uma pergunta nesse sentido. Com relação às pessoas, imagino eu que uma das motivações para que as pessoas procurem um médium com frequência é o medo da traição. Um médium, ele pode se comprometer a ponto de dizer
teu marido está te traindo, sua esposa está te traindo? Acontece muito isso, mas também entra dentro da ética, uma pessoa deve, o médium deve saber como tratar disso de uma forma que não cause mais conflito, né? Então, isso é um conflito que existe entre casais, muito recorrente, né? E que não é uma coisa simples de dizer para a pessoa, fulano está te traindo, mas o médico, a entidade vê isso sim, e a gente através do búzio, da carta, pode ver isso sim, né? Agora tem que também ver o porquê que está havendo a traição. Ou a pessoa que está traindo é muito safada, ou o jeito dela ser aquele, não tem como mudar. Então aí a gente tem que trabalhar a questão da orientação àquela pessoa que está buscando a orientação para que ela possa sofrer menos por essa traição e que se resolva. Muitos resolvem perdoar a traição e seguem vivendo juntos, né? Bom, aí predomina mais aquilo que a gente diz, bom, se há um determinado sentimento, a gente pode fazer com que o sentimento se construa melhor, que o sentimento se constrói também. Eu posso ter uma relação porque eu gostei do rosto, de alguma coisa naquela pessoa, mas não tenho amor por ela. Mas o respeito, uma boa relação, isso vai construindo um sentimento de amor um com o outro. Então, essa é uma questão muito delicada e muito profunda para tratar assim, numa aula, 2 aulas. Isso é algo que se pode ter uma aula inteira ou 2, 3 aulas inteiras só para tratar disto, para que as pessoas possam, porque as religiões elas são exatamente para equilibrar as relações dos seres humanos na Terra, né? Esse é um sentido que as religiões têm que ter. Não criarem conflitos, não criarem dependências, né? Não pode criar, por exemplo, fanatismo, não é bom numa religião. Então tudo isso é importante saber. Tudo tem uma hora, tudo tem um tempo, né? Uma pessoa que está trabalhando, ela não pode estar lá no trabalho pensando que vai ser traído pela esposa ou a esposa pelo marido, e isso não vai deixar ele desenvolver bem o seu trabalho, ou vice-versa. A pessoa está em casa, está com a sua mulher, com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua amante, sei lá o que seja, e está lá pensando no trabalho, preocupado com o trabalho, está ali vivendo o trabalho, levando o trabalho para junto da relação, essa pessoa está atrapalhando a sua relação. Então são várias nuances, né, que realmente dentro de uma relação se tem que estudar para poder realmente os casais viverem melhor. Bom, Pai Josué, como a gente combinou, seriam 2 aulas de perguntas e respostas, então a gente vai finalizar essa primeira aula para não ficar muito extensa. Então, já te agradecer por ter topado fazer esse formato, que eu acho que está funcionando bem, e avisar as pessoas que estão assistindo que na próxima aula nós vamos entrar em assuntos um pouco mais polêmicos, pelo menos para a gente, né? Que é falar sobre incorporações e também sobre interpretações de sonhos.